Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz, bem. Dia 15 de novembro de 2020, 33º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Este é o nosso 33º domingo do tempo comum que tem 34 semanas. Portanto, nós estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico e no próximo domingo, então, celebraremos a festa de Cristo Rei, encerrando assim o ano litúrgico A, e iniciaremos no domingo seguinte, no primeiro domingo do Advento, o ano B da liturgia. Assim como o comércio que no final do ano fecha para balanço, pesando os lucros e prejuízos, nós também deveríamos, no final do ano, fazer um balanço também da nossa vida e ver aquilo que foi bom, aquilo que poderia ter sido melhor. O que foi bom, nós continuaríamos a fazer. E o que não foi bom, nós não iríamos repetir. É justamente isso que nos propõe a liturgia deste domingo. Avaliar como estamos administrando os talentos que Deus nos confiou. Aos que pensam que não é necessário fazer balanço, que acham que está tudo bem. Outros porque se acomodam e deixam as coisas como elas estão, para ver como é que fica. Outros ainda não agem porque imaginam que tem pouco ou que não tem talentos para administrar. Mero engano, né? Quem pensa dessa maneira? Todos nós temos algum talento, algum dom. Se assim não fosse, nós não estaríamos aqui neste mundo. Se aqui estamos, é porque Deus confiou algo a cada um de nós para que nós possamos administrar. A uns Ele deu mais, a outros Ele deu menos, mas a todos Ele confiou algo. A diferença está na forma como cada um administra aquilo que recebeu. Aos que se empenham de tal maneira que duplicam ou triplicam os seus talentos. Outros ainda enterram o seu talento, não lhes acrescentando nada. Quem faz isso perde até mesmo o que tem. Usando uma comparação com o mundo financeiro, quem não investe seu dinheiro, ele acaba perdendo aquele pouco que tem, porque dinheiro parado ele desvaloriza. É assim que acontece com nossos dons. Quem coloca seus dons a serviço, multiplica esses dons. Vejamos o exemplo do professor. Ele tem o dom de ensinar. E ao ensinar o que sabe ao outro, ele multiplica o conhecimento desse. E assim, seu conhecimento ele vai gerando outros conhecimentos. A mesma coisa acontece com os trabalhos das nossas comunidades. Quando partilhamos os nossos dons, outros são beneficiados. Com eles, multiplicamos. Dessa maneira, nós vamos também entendendo a dinâmica da parábola dos talentos que Jesus contou para os seus discípulos. O homem que viaja para o estrangeiro é o próprio Deus. As pessoas que ele chamou para administrar seus bens é cada um de nós. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre isso com mais ênfase no mês de agosto, que é o mês vocacional, o mês dedicado ao chamado de Deus. Ele nos chamou, nos confiou talentos. Os talentos são as nossas capacidades, nossos bens, as coisas materiais ou simbólicas que Ele nos concedeu.
Cabe aqui então cada um fazer uma revisão dessas coisas, porque muitos pensam que não os têm. Mas Jesus ele deixa muito claro que nem todos recebem as mesmas coisas e nem a mesma quantia. Cada um recebe de acordo com as suas capacidades. Mas uma coisa é certa, todos recebem alguma coisa. Todos recebem alguma coisa que devem administrar, mesmo que seja pouco. É preciso administrar da melhor maneira, porque quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas coisas grandes. Hoje, então, essa expressão ela retorna na figura daquele que recebeu um talento e não soube ser fiel ao pouco, enterrando por preguiça de administrá-lo. Os que receberam 5 e 2 talentos se esforçaram e conseguiram dobrar o valor dos talentos. Estes são os que, apesar das dificuldades, e não obstante a quantia recebida dos talentos, colocam-nos para todos, partilham, fazem algo pelo próximo, se comprometem. Administrar talentos não é uma tarefa fácil. Exige de nós muito empenho e dedicação. Exige também muita fé, perseverança e vigilância, porque o mercado dos bens simbólicos oscila tanto quanto o mercado financeiro. No caso da parábola, quando o Senhor voltou, elogiou os que souberam administrar seus bens, chamando-os de bons servos e fiéis. A recompensa foi confiar-lhes muito mais, porque eles foram fiéis na administração de tão pouco. Demonstraram que seriam também fiéis na administração de grandes coisas. Além disso, deu-lhes a maior recompensa que alguém pode receber. Foram convidados a participar da sua alegria. Quando administramos bem e com empenho, os bens que Deus nos confiou, agindo com integridade, agindo com honestidade, partilhando o que temos e o que somos, participamos com Ele do seu banquete, comungamos de fato com Ele, isto é, entramos na sua glória, na sua alegria. Porém, os que, por medo ou comodismo, preguiça, covardia, ou até mesmo por mau caráter, não administram bem os bens, os dons, eles são repreendidos porque mostram não comungar com Ele e por isso não participam da sua alegria. Mesmo que o que lhes fora confiado seja pouco, administre bem, multiplique o pouco que recebeu. Mas não foi isso, que ocorreu com aquele que recebeu apenas um talento. Ele tinha medo do seu Senhor e por isso enterrou o talento. Às vezes, nós também não administramos nossos talentos, muitas vezes por medo de Deus, enxergando Deus como um patrão severo que castiga. Não fazemos e ainda criticamos aqueles que fazem. Assim, enterramos os nossos talentos quando temos medo de Deus, quando nos acomodamos no nosso mundo particular, quando ignoramos o sofrimento alheio, quando não nos comprometemos com a comunidade, vivendo uma religião intimista, individualista, quando dizemos que não fazemos o mal, mas também não praticamos o bem, quando omitimos porque a omissão também é pecado. Todo omisso permite que a maldade continue acontecendo. Quando criticamos os que fazem, não fazemos nada para melhorar. Enfim, há uma série de situações e comportamentos que simbolizam os talentos enterrados. Quando Deus vier pedir contas dos bens que Ele confiou, o que será que Ele vai dizer a cada um de nós? Será que Ele dirá, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais? Vem participar da minha alegria. Ou será que Ele vai dizer, servo mau e preguiçoso, devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence? Portanto, irmãos e irmãs,
nos esforcemos. Nos esforcemos para ouvir o que ouviram aqueles dois primeiros, né? Pois se ouvirmos o que ouviu o último, que tinha apenas um talento, nós então estaremos perdidos. Assim, eu te pergunto, como você tem administrado os bens que Deus te confiou neste mundo? Como você tem administrado os dons que Deus lhes confiou neste mundo? Cuidado e não siga o exemplo daquele que teve medo do Senhor e que não administrou os bens e que simplesmente o enterrou por medo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos, um bom domingo.